Muito bem, então nós estamos na nossa jornada nos dons e falamos sobre alguns até agora. Vamos recapitular aqui até agora, até onde estamos. Falamos sobre o dom de profecia. O dom de profecia tem um foco, que o foco é declarar a vontade de Deus, tem uma atuação espiritual e a função é enfatizar os princípios espirituais. Nós falamos sobre o dom de ministério, que é um dom de serviço prático, tem uma atuação prática e a sua função é manter o trabalho em andamento. Falamos sobre o dom de ensino semana passada. A definição é uma pesquisa, pesquisar e ensinar a Bíblia, tem uma área de atuação intelectual e a função é valorizar o estudo e o ensino da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre o dom de exortação, que a sua definição é encoraja progresso pessoal, tem a área de atuação psicológica e a sua função é enfatizar a aplicação das verdades bíblicas. Muito bem, então esse é um dom muito importante, é algo fundamental que a gente precisa entender. Esse dom ele tem um caráter bem direcionado e a gente precisa compreender como ele funciona, Nem todo mundo entende, ele é um pouco, quem tem um dom de profecia, você vai perceber que quando a gente estuda algumas passagens aqui, que entra um conflito, às vezes, quem tem um dom de profecia vai agir de uma forma em completa diferença de quem tem um dom de exortação, Mas o dom de exortação, ele, como a gente coloca aí, é uma mensagem de advertência, A exortação em si é uma advertência ou uma mensagem de ânimo, que tem o propósito de motivar pessoas a uma ação. Esse é o propósito, isso é o dom de exortação. Então é uma mensagem que vai te advertir ou te motivar, depende da circunstância. E sempre essa advertência ou esse encorajamento tem o propósito de te motivar a tomar uma atitude a respeito. Então quem tem o dom de exortação tem esse propósito. E nós temos um personagem bíblico principal que a gente entende que ele é a personificação do dom de exortação, que é Barnabé, que ele é um grande exemplo desse dom, de quem tem esse dom. Lá em Atos 4, vamos ver alguns versículos ali em Atos capítulo 4, vamos ver um pouquinho como era a questão de Barnabé aqui, para a gente entender o contexto. Atos 4, 36. Diz lá: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então é interessante que aqui, já no seu nome, qual que era a característica? Filho de exortação. Então Barnabé tinha essa característica de exortar, de encorajar, de advertir. Ele sempre tinha uma palavra de encorajamento para fazer com que as pessoas andassem para frente, No capítulo 11 de Atos, versículos 19 a 26, Atos 11, de 19 a 26, diz lá: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia.
Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e fazia o quê? Exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé com Tarso à procura de Saulo, para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então Barnabé, você percebe aqui que ele exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então ele exortava, ele advertia que eles permanecessem, a sua mensagem era essa. E Paulo, posteriormente aqui, o apóstolo Paulo e Barnabé foram companheiros na primeira viagem missionária, lá no capítulo 13 de Atos. Vamos ler esses versículos de 1 a 3, que diz ali: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram. Então foi a primeira viagem missionária, Barnabé e Paulo. Então são duas pessoas com dons completamente diferentes. Um dom de profecia e o outro dom de exortação. Tudo estava indo bem até então, né? Só que aconteceu, nesse grupo que foi para essa primeira viagem missionária, foi um primo de Barnabé, que era o João Marcos, o Marcos, né? E no meio dessa viagem, olha o que Marcos fez, lá no versículo 13, desse capítulo 13 de Atos aí, diz lá: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos, no meio do caminho, abandonou o grupo e voltou para Jerusalém. A gente não sabe o que ocorreu. Talvez supõe-se alguns estudiosos que naquela região era uma região muito montanhosa, e quando eles estavam navegando e chegando, parecia aquela, não sei se você lembra, quando chega numa determinada parte que tem uma região muito montanhosa, aquela neblina baixa, fica uma imagem meio de filme de terror, né? Parece que João Marcos viu que ali ele deu ele ficou com medo, ele temeu, e dali ele quis voltar, ele não quis continuar. Acho que o povo lá era também um pouco meio complicado, aquilo amedrontou ele e ele deixou o grupo e voltou. Ok, seguiu-se a viagem, Marcos voltou. Aí depois de algum tempo, teve-se então a segunda viagem missionária. Vamos para o capítulo 15 de Atos. Capítulo 15, versículos 36 em diante. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Vamos parar por aí. Barnabé queria dar aquela encorajada no Marcos: ô Marcos, vamos de novo, vamos lá dessa vez, né? Daquela vez você desistiu, mas vamos agora e tudo mais. Ok. Versículo 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Dons diferentes. Paulo, dom de profeta. Ou é isso ou não é isso. E Barnabé, um outro caráter, mais encorajador, né?
aquele que dá segundas chances. Quem tem dom de profecia não dá muita segunda chance, não. E aqui deu um problema, um sério problema. E quem está certo nessa história? Quem está certo? Paulo está certo em querer impedir que Marcos vá com eles, ou Barnabé está correto em levar João Marcos como uma segunda chance? O que você acha? Quem está certo? Paulo, em deixar Marcos para trás. Você abandonou a gente, já era. Você abandonou a gente estava numa situação que precisava da sua companhia, você nos abandonou. E Barnabé, não, ele merece uma segunda chance, vamos levar ele de novo. Quem está certo? Está todo mundo errado, está todo mundo certo? Não fala o tempo que deu, né? Não. Foi um tempo longo, foi coisa de dias, né? Vamos levar o Marcos de novo então, né? Eu acredito que os dois estão certos. Quem mais quer opinar? Você pode escolher, ou Paulo está certo, ou Barnabé está certo, ou os dois estão certos, ou os dois estão errados. De que lado você fica? Tem um lado prático aqui, né, que a gente vai ver. Mas alguém, ou melhor, não quer se envolver no meio dessa confusão, né? Essa briga aí eu não vou me meter, não. Mas assim, você percebe, aqui a Bíblia usa a palavra assim, houve tal desavença. Parece que foi só assim, não, aqui, ô Paulo, eu vou levar o Barnabé. E o Paulo disse, então tá, você vai ir comigo, ele não vai. Mas a coisa foi feia. Foi a tal desavença que a coisa foi feia. Pensa numa discussão feia. A coisa, o tempo fechou mesmo. Foi forte a situação. Porque Paulo, gente, quem já leu a história, a gente pode saber que Paulo, a coisa foi tensa ali. Imagina João Marcos ali, né? Olha o que eu gerei. E a coisa foi tão feia que eles não conseguiram andar juntos dali para frente. Mas quem está certo? Como a irmã Jussara disse, os dois estão certos. Cada um exercendo o seu dom. Paulo estava certo, porque ele precisava de companheiros que não o abandonassem no meio das dificuldades. Então ele foi certo. Não pode abandonar. Então se você vai correr esse risco, eu não posso correr esse risco de novo. Então você não vai, comigo não vai. Mas Barnabé também estava certo, que João Marcos merecia uma segunda chance também. E Barnabé já com a outra abordagem, né? Não, vamos lá, mas uma firmeza de coração, hein, Marcos? Firmeza, olha, vamos lá, mas você vai, mas dessa vez você não vai abandonar a gente não, hein? Vamos lá, e fica esperto. É uma outra abordagem. Paulo disse, não vai, acabou. E realmente, está correto. Barnabé também está correto. Então está todo mundo certo aqui. Só que eles não conseguiram andar juntos mais. Paulo foi categórico, comigo não vai. E acabou. Arrumou outro companheiro, que foi Silas, foram para um lugar, Barnabé e Marcos para outro. Mas até nisso o Espírito Santo age, né? Porque foram duas frentes ao invés de uma. Outros locais foram alcançados. Então Deus faz como aquele velho clichê, Deus pega o limão e faz limonada, né? Aquela coisa. Então mesmo que algo aparentemente estava muito errado, Deus resolve as coisas mesmo nessa circunstância. Então, os dois se separaram, e é interessante que no futuro, muitos e muitos anos depois, olha o que aconteceu. Abre lá em Colossenses 4:10. Colossenses 4:10, olha que interessante. Colossenses 4:10. Paulo aqui escrevendo a igreja de Colossos, né? Ele fala: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei. Você vê que houve um problema no passado,
mas aquilo não motivou a amargura entre eles. Depois Paulo fala: olha, Marcos, primo de Barnabé, vai aparecer aí, o recebam. E não apenas ele falou isso, mas quando ele escreve para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4,11, olha que interessante que ele menciona lá a respeito de Marcos. 2 Timóteo 4,11. Vamos ler do 9 a 11 para a gente entender o contexto aqui. 2 Timóteo 4, de 9 a 11, diz assim: procura ver comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo quem? E faz o que com ele? Por quê? Porque me é útil para o ministério. Marcos é útil para o ministério. Marcos precisou tomar um choque de realidade. Ele abandonou o grupo num determinado momento, precisou ser confrontado por Paulo e precisou ser encorajado por Barnabé para ele amadurecer. E agora o próprio Paulo, que não quis que ele fosse junto naquela ocasião, agora fala com Timóteo: manda trazer Marcos, porque me é útil para o ministério. Então, para você ver como é que o dom de exortação é importante. Se fosse apenas Paulo naquele momento, sendo firme com Marcos, talvez ele não teria amadurecido. Então é importante. Você vê que o povo fala, um bate e o outro assopra, né? É importante ter alguém que bata, mas é importante ter alguém que encoraje. As duas coisas são importantes. Ter só quem encoraja, em algum momento o povo vai ficando meio manso. Então quem é meio manso precisa de ter um apóstolo Paulo, com a profecia, com a percepção de bater de frente. Mas tem que ter o abraço da segunda chance, tem que ter o Barnabé também, né? Então você vê que Barnabé tem essa característica desse dom. E lá em Romanos, né, na lista dos dons, como que diz que nós devemos exercer o dom de exortação? Lá em Romanos 12. Vamos voltar lá só para a gente pegar a frase específica. Romanos 12. Romanos 12, versículo 8. Ou o que exorta, faça o quê? Dedicação. Isso é muito importante. Quem tem um dom de exortação deve fazer isso com dedicação, porque advertir e encorajar não é fácil. É um processo. Não é? A gente gostaria, é igual quando um pai explica para o filho que o filho está querendo descer escorregando o corrimão lá da escada. A gente fala, não faz isso que você vai cair e vai machucar. O sonho de todo pai é que o filho entenda aquilo na primeira frase que é dita, né? Ele nunca mais vai fazer aquilo. Mas isso existe? Alguém já viu isso acontecer na prática? Você fala uma vez com uma criança e ela aceitar e pronto, e a vida segue florida? Não existe isso. E você tem que falar, você tem que alertar, você tem que ameaçar às vezes, né? Que rola uma ameaça, né? Não faça isso, senão vai acontecer isso. E você fala uma vez, fala 7 vezes, fala 49 vezes e por aí vai. E assim é com a criança e é assim com o adulto. O adulto também insiste em coisas que ele sabe que não deve fazer, porque é pecado, porque é errado, porque gera dano. E aí o que a gente faz? Falei, irmão, não faz isso, fulano não faz isso, a Bíblia fala isso, não faz isso. Qual que é o nosso sonho? Que a pessoa ouviu uma vez e aceitou, falou, olha, é verdade, eu vou praticar. Não é esse o nosso sonho? Mas é isso que acontece? Não. Aí na 4ª vez que ela está repetindo a coisa, você já falou com ela 4 vezes, qual que é a sua vontade na carne? É pegar um chicote, né? Um azorrague de cordas, como a Bíblia fala, um pedaço de pau com 8 tiras de couro, que você já, né? Paciência é algo que pouca gente ainda tem.
Mas a gente precisa, né? A gente é Paulo demais e Barnabé de menos. Mas quem é o Barnabé por natureza espiritual, por um dom, né? Tem um dom de exortação, vai ter toda a tranquilidade do mundo, mas vai exortar com firmeza. Lembra que Barnabé não ficava só passando a mão na cabeça, que bonito, você é legal, vamos comigo. Não. Ele exortava, ele advertia, ele exortava. Marcos, vamos comigo, mas firmeza, hein? Firmeza de coração, hein? Nada de abandonar não, mas você vai comigo. É diferente a postura do que aquele que fala assim, você não vai mais comigo, pisou na bola, já era. Então, por exemplo, num casamento, quem tem um dom de exortação, o outro vai ter mais oportunidades. Porque se ele pisar na bola, ou ela pisar na bola, o outro vai dar a segunda chance. Mas se o outro for profeta, e você pisar na bola, aí, aquele texto que entre Paulo e Barnabé houve desavença tal, aí isso vai ser recorrente. Várias vezes vão ocorrer desavenças tais, até que infelizmente, que não consegue lidar ao ponto de cada um tomar o seu rumo. Então o dom espiritual ele é muito importante para todos os relacionamentos que existem. Então por isso que você tem que descobrir qual é o seu dom, porque o dom de profeta ele é bom, mas cuidado, tem que ser exercido da forma correta. Lembre-se que aqui em Romanos 12 Paulo fala, o seu dom é esse, mas exerça-o de determinada forma, como a gente tem visto, né? Se é profecia, seja segundo a proporção da fé, ou seja, de acordo com o compromisso que eu tenho, do tamanho do meu compromisso com Deus. Não vou sair por aí falando o que eu bem entendo, não. É de acordo com a minha submissão a Deus. Se for ministério, eu tenho que dedicar ao ministério. Se for ensinar, tem que ser com esmero. E se for exortar, com dedicação, porque vai exigir repetir a mesma advertência, repetir a mesma exortação, o mesmo encorajamento por várias vezes. Então tem que ser paciente, tem que ter paciência, tem que saber esperar Deus agir, porque a gente quer que as coisas aconteçam na hora, mas não é isso que na prática acontece, né? Quem acha que tem o dom de exortação? Alguém? Me ajuda aí, já tem que ter pelo menos um aqui. Será que faltou hoje? Né? O dom de, alguém tem que exortar quem tem o dom de exortação, quem não veio hoje. Hein? Mas exorta com... Né? Não chega com o Paulo assim, não veio domingo, não veio, mas também não. Não é assim também não. Então vamos ver ali, preencher a nossa lista, né? Lembrando que se você é muito aquilo ali, número 5, se é menos, vai descendo aí gradativamente. Então quem tem um dom de exortação, seu maior prazer é encorajar aos outros para viverem vidas vitoriosas. Isso é uma característica muito marcante de quem tem o dom de exortação. Ele quer que as pessoas vivam vidas vitoriosas, vidas de plenitude na presença de Deus. Ele vai encorajar isso. É aquela pessoa que às vezes a gente acha que é um enxerido. A pessoa chega assim, e aí, como é que você está? Como é que você está? Você está orando, está lendo a Bíblia, como é que está? Faz como é que fulano enxerido? Isso não te interessa, não? Não, gente, não é que ele é enxerido. Ele está preocupado com você. Ele tem um dom de exortação, ele quer te encorajar, quer saber se você está progredindo. Né? A gente tem que entender essas coisas. Então quem tem o dom de exortação vai ter essa preocupação, né? Com a sua vida. Ele deseja fruto visível provindo dos seus esforços quando ensina ou discursa. Então quem tem um dom de exortação, ele quer saber se aquilo que ele está falando vai realmente estar funcionando, porque ele quer ver você cumprindo aquilo. Então Barnabé, quando encoraja Marcos a ir junto, ele vai, mas não vai assim, Marcos, vem junto, beleza, ele vai e pronto. Ele vai ali empurrando, vamos Marcos, aí, vamos. Como é que você está? Está animado? Vamos que vamos. O que você está precisando? Faz isso junto comigo. Ele vai meio que empurrando, né? Na forma
a melhor forma dessa expressão. Então ele vai encorajando, porque ele quer ver fruto daquilo que ele está fazendo, daquele encorajamento. Ele prefere aplicar a verdade do que pesquisar. Quem tem um dom de ensino gosta de pesquisar e gosta de explicar, mas quem tem um dom de ensino gosta de explicar. É diferente do que você está no dia a dia fazendo aquilo ser aplicado. Uma coisa é você vir, eu ficar aqui e falar 40 minutos para você. Amanhã, segunda-feira, você se vira para pôr isso em prática, não tem nada com isso não. A instrução foi dada. Agora quem tem o dom de exortação, não. Ele vai te mandar mensagem. E aí, irmão, senhor Léo, a pregação ontem, como é que tá? Está conseguindo pôr em prática? Qual a sua dificuldade? O que eu posso te ajudar? Vamos marcar um dia para a gente tomar um café e fazer uma oração, a gente está caminhando junto? Essa é a diferença. Então, quem tem um dom de exortação quer ver as coisas sendo praticadas. E não apenas, ele não está querendo ficar ali pesquisando. Isso é do dom de ensino, é outra área. Quem tem um dom de exortação prefere sistemas de informações que contêm aplicações práticas. Então ele quer realmente pôr em prática a teoria de tudo. Ele não quer simplesmente ficar ali ouvindo, achar muito bonito. Ele não quer apenas estudar a doutrina da escatologia, tudo aquilo que vai acontecer um dia, o fim dos tempos. Que ainda nem aconteceu, você tem que praticar aquilo lá. Quem tem dom de ensino ama gastar muito tempo aprendendo sobre aquilo. Mas para quem tem um dom de exortação, aquilo não tem um caráter tão prático assim. Ele quer algo prático. Ele quer entender o que é mortificar a carne, o que é realmente ter uma vida em abundância. Ele quer vivenciar isso diariamente. E não apenas ele vivenciar, mas encorajar outros a viver da mesma maneira. Ele adora descrever passos precisos a serem tomados para ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente. Então é aquela questão, né? Ele vai ter facilidade. Alguém fala assim, eu não consigo abandonar determinado pecado. Você não consegue? Por que você não consegue? É mais forte do que eu. Tá, isso aí todo mundo sabe que todo pecado é mais forte que a sua própria vontade. Mas o que você está fazendo realmente em relação a isso? Está se colocando numa situação, se expondo ao pecado? Eu estou, então você para de se expor ao pecado. Simples. Ele é prático nisso. Fulano tem problema com bebida e fica passeando na frente do bar, então para de andar lá por ali. Mas não, então eu vou te vigiar agora. É dom de exortação, ele anda junto, ele caminha junto, ele quer ver o progresso. Então ele vai dando opções práticas, não faça isso. Toma uma atitude assim, que ele quer ver um resultado, né? Ele quer ver uma atuação mais direta nisso. Prefere trabalhar com pessoas a trabalhar com coisas e ideias abstratas. Hoje tem-se aquela ideia, se a gente vê muitos no Facebook, eu prefiro bicho do que gente. Já viu isso? Já viu. Eu concordo que tem gente que é difícil mesmo, que às vezes a gente prefere um bicho do que pessoas, em determinadas ocasiões, mas isso não pode ser um tipo de pensamento que parte de uma pessoa que conhece a Deus, né? Não faz nisso. Imagina Deus falando isso, eu prefiro os bichos do que você. Então, se você não entende Jesus, ou não consegue enxergar Jesus falando essa frase, não se adeque a essa visão. Pessoas são mais importantes do que coisas. Os bichinhos são lindos, a gente gosta dos bichinhos. E em Provérbios fala que o justo atenta para a vida dos seus animais. Mas não vamos inverter valores. O ser humano é a coroa da criação de Deus. Jesus veio para se entregar pelo ser humano. E nós temos que ter essa consideração, essa preocupação e esse cuidado. Então, quem tem um dom de exortação, isso é muito mais claro. Muito mais claro. Sendo que outros preferem lidar com coisas, porque aí a questão do temperamento, que a gente já falou, e questão de dom, né? Uns vão ter mais habilidades que outros. Mas não podemos isolar pessoas.
o dom de exortação encoraja outros a desenvolverem-se no seu serviço cristão. Então ele vai encorajar você a se envolver em alguma obra, em alguma coisa. Faça alguma coisa. É muito importante estar envolvido em algo. Por isso que a igreja ela tem que promover e tem que abrir espaço para as pessoas se envolverem em qualquer obra que seja. E quanto mais envolvido, mais condições de crescer e desenvolver você tem. Pessoa que só vem, senta no banco, ouve e vai embora, a probabilidade de ela não assimilar aquilo 100% é muito maior. Ela não assimilar. Ela não está praticando, ela não está tendo oportunidade de se desenvolver. É óbvio que você não deve esperar apenas que a igreja te providencie as oportunidades. Porque lá fora, se não tem oportunidade, o que você faz? Se não tem oportunidade para fazer algo para Deus, o que você faz? Deixa de fazer? Ou cria oportunidade? Cria oportunidade. Vocês ouviram falar de vários personagens do cristianismo antigo? Eu esqueci, tem um dos personagens que eu não lembro agora, não sei se foi Moody, quando ele era bem mais novo, aquele evangelista Moody. Ele queria servir a Deus e dar aula na escola dominical. Aí falou com o pastor falou, gente, mas já tem gente para dar aula, já está tudo, né, não tem como. Aí ele ainda brincou, se você arrumar alunos, arruma uma classe que você pode dar aula para a sua classe. Ele se virou e conseguiu uma classe com 30 crianças. Ele trouxe 30 crianças e conseguiu a classe dele. E foi dar aula dele, e ganhou muitas almas. Daquelas crianças, vários se tornaram evangelistas que ganharam mais milhares de pessoas. Então não tem oportunidade. O que você faz? Cria a oportunidade. E não fica lá no banco reclamando. Porque ninguém deixou fazer nada, porque eu queria fazer isso, que eu queria fazer aquilo, e ninguém me deu oportunidade, que eu não quero fazer isso. Então cria a oportunidade, mas faça, né? E é isso que quem tem o dom de encorajamento, de exortação vai fazer, vai te pôr para frente. Busque explicar e afirmar a experiência cristã dentro da Bíblia. Nada daqueles devaneios extra-bíblicos. Ponha o copo d'água em cima da televisão. Você vai assistir o vídeo da aula? Coloque um copo d'água perto do computador enquanto estiver orando, e aí você toma água. Não tem essas coisas. É dentro da palavra. Quem tem o dom de exortação, fala, meu filho, foque na Bíblia. Direcione a sua atenção à Bíblia, não aquilo que não tem nada a ver, que está extra a Bíblia. Não preocupe com isso. Então o foco vai estar sempre te direcionando para a Bíblia. Sente grande satisfação ao dar conselhos pessoais. Aquela pessoa que gosta de encorajar, fala assim, olha, eu passei por essa situação, passei por determinado problema, como que eu consegui vencer isso? Eu fiz isso, isso e isso. Então, se você quiser, eu posso te ajudar nisso, nisso e isso. Ele vai ter prazer em fazer esse tipo de questão, esse tipo de atitude. Quando uma pessoa não manifesta uma mudança após ter sido aconselhada, seu foco é transferido para outra pessoa. É o seguinte, ele te dá a segunda chance, mas ele não vai abandonar outros só para ficar, né? Lembra-se da história do jovem rico, não lembra? Que um jovem rico chega para Jesus, mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus fala, segue os mandamentos. Mas isso eu já tenho feito desde quando eu era criança, o que ainda me falta? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Jesus já conhecia o coração dele? Conhecia. Sabia que ele já cumpria tudo desde sempre? Sim. Então por que ele fala isso? Porque ele sabia, ele foi aonde o coração do jovem estava. O coração estava nas posses. Então tire o seu coração disso. Largue aquilo que o seu coração está agarrado e vem atrás de mim, vem me seguir. O jovem não quis. O que Jesus fez? Mudou de ideia? Não, melhor, vamos mudar, vamos renegociar. Não, tem que querer. É o livre-arbítrio, tem que querer. Se não quer, tem quem queira. E a gente não pode parar por causa disso. Outras pessoas estão aí, precisando de encorajamento, precisando de exortação, precisando de advertência, precisando de ajuda, precisando de auxílio. E precisam
desse tempo também. Então isso é importante. A pessoa que tem um dom de exortação tem habilidade na comunicação. Ela vai conversar, vai saber abordar da melhor forma, vai ter a palavra certa na hora certa, no momento certo, vai encarar provações como oportunidade para produzir crescimento espiritual. Dificilmente você vai ver quem tem dom de exortação praguejando, reclamando, murmurando. São oportunidades de crescimento. Deu tudo errado, é uma oportunidade de aprender algo. O que às vezes a gente ainda não sabe, mas é uma oportunidade de aprender, de crescer, de desenvolver. Não sei se você é muito assim, né? Mas marque ali. Aceita as pessoas como são, pois visam o seu potencial. Isso é interessante, porque o foco está naquilo que as pessoas podem ser, não naquilo que elas ainda são. O foco não está nas dificuldades ou nos erros. O foco está naquilo que as pessoas podem se tornar na presença de Deus. Então isso é importante. Às vezes a gente atua até dessa forma com a gente foca só nos nossos erros. Mas Deus pode atuar em nós, a gente tem que ter no foco naquilo que Deus pode produzir em nós. Até que o próprio o Dwight Moody, certa vez disse que o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de uma vida completamente dedicada a Ele. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de uma vida completamente dedicada a Ele. Então, é isso, o foco é naquilo que Deus pode fazer na sua vida. É o que Deus pode fazer na vida do outro. E aquele ali não tem jeito não. E aquele ali já era. Aquele não tem esperança para ele não. Aquele é difícil, ele é complicado. Aquele ali, acho que nem Deus resolve o problema dele. Olha, Deus salvou Saulo de Tarso. Se ele salvou Saulo de Tarso, você pode acreditar que ele pode salvar qualquer um, até o Fernandinho Beiramar. Ele pode. O que acontece? Depende do foco. Quem tem um dom de exortação vai focar naquilo que Deus pode fazer na vida do outro. É bem visto devido à atitude amorosa que demonstra. Como eu falei, o profeta tem poucos amigos. É o espalha bolinho. Ninguém gosta muito do profeta, que ele fala, né? Já quem tem um dom de exortação é sempre aquele que ele é mais querido, né? Ele encoraja, ele tem uma palavra mais amável, ele é mais agregador, é diferente um pouco. Então ele é mais bem recebido no meio do povo, é mais bem visto. Tem mais facilidade em testemunhar por meio da sua conduta. Ele usa das suas próprias experiências como oportunidade de encorajar. Aquilo que ele já venceu, ele coloca isso como um testemunho. Olha, eu passei por isso, eu venci, e você também tem condições de superar essa dificuldade, essa questão. Ele encoraja dessa forma, usando suas próprias experiências. Tem facilidade em fazer decisões, de tomar decisões. Pode acontecer de ter quem tem um dom de exortação e ser fleumático, temperamento fleumático, pode acontecer, mas ele vai tomar decisões. No que se refere à vida espiritual, ele é mais enfático, né? Talvez um fleumático com um dom de exortação, ele não vai saber talvez escolher qual roupa ele vai escolher para sair, para vestir, mas ele vai saber tomar decisões com mais firmeza, algo que se relaciona à sua vida espiritual. Então são questões diferentes. Ele sempre termina o que começou, isso é muito importante. Os projetos de quem tem esse dom, ele começa algo e ele vai até o fim, conclui, não deixa as coisas pela metade. Deseja resolver quaisquer problemas interpessoais que surgem rapidamente, como foi o caso de Barnabé. Houve um problema entre ele e Paulo? Houve, mas ele resolveu, eles resolveram. Paulo, tudo bem, você não quer ir junto comigo e eu quero levar Marcos? Então eu e Marcos vamos para um lugar e você e Silas vai para outro. E tudo bem, seguiu a vida. Houve uma desavença, mas eles resolveram o problema. Isso, e seguiram em frente.
Ele impõe grandes expectativas sobre si, como também em outras pessoas, porque é evidente, se você exorta alguém e adverte alguém, você espera que a pessoa te ouça e coloque em prática aquilo que você está falando. Então você cria uma expectativa e você espera que a pessoa responda positivamente àquilo. Então essas expectativas é tanto para si quanto para o outro. E precisa que alguém ouça suas ideias e pensamentos como meio de avaliar os seus pensamentos. Ele vai compartilhar suas ideias, ele vai compartilhar seus planos, seus projetos, esperando apoio. Então, quem tem um dom de exortação tem essas características. Então, some aí os pontos que deu, né? E para a gente daqui a pouco chegar numa conclusão. Alguém acha, depois dessa lista aí que a gente viu, acha que tem o dom de exortação ou realmente aqui ninguém tem? Não tenha vergonha não, pode. Tem dois, já melhorou. Mas alguém que acha que tem um dedinho na exortação? Aí, ó, tá aparecendo mais, mas nós vamos cutucando, né? Vamos cutucando e vai aparecendo mais. Isso é muito importante. Uma igreja só de profetas não dura muito tempo. Não é verdade? Porque vai ser difícil. Só profeta, só percepção, só palavra né, daquele jeito. Tem que ter quem ensina, tem que ter quem ministra, tem que ter quem exorta, quem encoraja, tem que ter quem te empurra para frente. Então quem tem o dom de exortação é aquele que ele vai andando junto e vai abraçando os outros, empurrando, levando junto. Tem um outro dom que às vezes as pessoas confundem com esse, que é o dom da misericórdia, nós vamos falar dele depois. O dom de misericórdia é uma outra característica, é uma outra questão que tem, que são outros aspectos. Mas o dom de exortação, ele é muito importante, muito importante. Com certeza você, no decorrer da sua vida, já lidou com pessoas que têm esse dom, que quiseram te encorajar, querem saber como é que você está, insiste, se prontificam a te ajudar, a caminhar com você, a andar junto, para ver progresso na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. Isso é muito interessante, é muito importante, muito essencial. E quem não viu, quem tem um dom de exortação, ou acha que tem, tá? Já sabe que quem chegar para você querendo te pôr para frente aí, ó, não entenda mal. Não entenda que é alguém querendo se meter na sua vida, é alguém querendo ver o seu progresso, tá? É diferente. A gente sabe quando alguém está querendo ser enxerido e quando alguém está querendo te auxiliar, te encorajar. São coisas diferentes. Tem crente que às vezes quer ser enxerido? Tem, mas isso não é dom. Isso não é dom, nem talento. Não é uma habilidade para o bem, né? Então é outra história. Mas a gente tem que ter o discernimento espiritual dessas coisas e aproveitar o melhor, que Deus tem levantado exortadores no nosso meio e que a gente aproveite, né? Cada um exerce esse dom com dedicação. Tá? E lembre-se que você vai ter pelo menos um desses dons. Não quer dizer que você vai ter um só, você vai ter pelo menos um. Não vai ter todos, mas pelo menos uns 2 ou 3 aí, em maior nível você vai ter. Um vai estar explodindo, que é o seu principal, e outros 2 aí vão estar, né? Mas vai ser uma certa facilidade de agir. Mas não quero que você chegue no final desse estudo e eu te pergunte, e aí, qual dom você tem? Fica me olhando com cara de paisagem, né? Não é possível que... Você acha que Deus fez alguma coisa e esqueceu de você, né, de pôr um dom na sua vida? Não, acho que não. Talvez você esqueceu de compreender qual o dom, ou aceitar qual o dom. Ah, mas eu queria ter tal dom. Igual o dom que a gente vai falar semana que vem. Tem certeza que todo mundo vai querer ter esse dom, que é o dom da contribuição. Ah, mas dom de contribuição você vai saber por que semana que vem. Então não perde. Todo mundo vai querer ter o dom da contribuição. Tem um motivo específico para isso. Todo mundo, eu quero esse dom. esse eu quero, né?
Vamos ver. Tem um motivo. Então você vai ver semana que vem qual que é esse motivo. Mas os outros são importantes também, né? Quanto da contribuição.